pessoal, sejam bem-vindos em mais um Energize-se, uma iniciativa do Fórum Capixaba de Energias Limpas, patrocinada pelo Centro Capixaba de Desenvolvimento Metal Mecânico, CDMEC. Hoje estamos aqui com mais uma entrevista eletrizante sobre transição energética, tecnologia e inovação. E o nosso entrevistado de hoje é o administrador de empresas, gestor de projetos com mais de 12 anos no rolê de experiência internacional, em empresas na Suíça, no Oriente Médio, né? Pioneiro do building fotovoltaico, importador de sistemas de baterias all-in-one e originador de uma centena de megawatts de projetos em geração distribuída, o professor Rogério Duarte. Seja bem-vindo, Rogério Duarte. Aí, Senna, meu parceiro de crime aqui no Energize-se. Pois é, Rogério, eu achei assim, na sua apresentação ali uma coisa que já me chamou a atenção. Quer dizer que você começou como administrador de empresa e logo você viu a oportunidade. 12 anos é mais ou menos quando começou essa transição energética aqui no Brasil, né? Que foi a 482 em 2012, começou com a energia fotovoltaica aqui no Brasil. Eu até imagino você como administrador de empresa, vendo as oportunidades, vendo o cavalo passando ali. Aí eu queria que você contasse para mim como é que foi esse momento assim que você estava pronto para a hora que o cavalo passasse e como é que foi essa primeira montaria aí, como é que você entrou nesse mundo da transição energética. Legal, obrigado pessoal, boa tarde. Antes de mais nada, obrigado aí pelo convite de estar aqui com vocês em mais um episódio do programa, né? Bom, por isso que vocês estão vendo esse monte de cabelo branco, né? Não é à toa, né? A gente está nesse mercado aí. Eu entrei nesse mercado em 2012, exatamente na época que estava saindo a regulação da GD no Brasil, né? A resolução 482. E, na realidade, eu vinha de um mercado de exportação de proteína animal, né? Exportação de carne suína, bovina e frango. Eu atuava numa trading que exportava para o mundo inteiro. E um dos clientes meus, ele estava começando a fazer essa transição de mudar de mercado de proteína animal exatamente para buscar algo no mercado de renovável, né? E justamente nesse segmento do BIPV. Ele fundou, na verdade, ele investiu no desenvolvimento de um estudo que estava sendo feito na Escola Politécnica Federal de Lausanne, que é uma das primeiras em nanotecnologia solar. E ele foi investidor em um dos projetos, de uma descoberta que eles fizeram, exatamente dentro desse segmento BIPV. Então, eu comecei no Brasil a atuar nesse segmento BIPV, que é a integração fotovoltaica na construção civil, né? Exatamente representando uma empresa suíça que desenvolveu essa tecnologia. Então, foi minha entrada, meu primeiro passo em GD, né, que a gente fala, foi exatamente no BIPV. E depois eu fui seguindo aí a rota que o vento estava me levando, vamos dizer assim. Tá certo. Só para nosso telespectador aqui, BIPV é o sistema fotovoltaico utilizado na construção de edificações. Ele é integrado ao próprio material de acabamento da edificação. Rogério, você aí, hoje empresário, né? Sócio cofundador aí da MOE, My Own Energy, e também atuando aí como diretor financeiro da ABGD, Associação Brasileira de Geração Distribuída. Você tem aí uma história nesse setor de geração distribuída que já é relevante, né? Representativa aí. Eu queria entender aí como é que foi essa sua transição, né? Empresa suíça, empresa árabe, desenvolvendo soluções em BIPV. Como é que você chegou nesse mercado aí? Você já contou um pouco aí da sua história, né? Da sua trajetória, mas BIPV, isso não é uma coisa assim tão corriqueira aqui no Brasil. A gente fala muito de sistemas fotovoltaicos, mas esses sistemas integrados à edificação é algo ainda muito novo aqui, né? Pouco visto. Como é que você
Sim, Começou com foco nessa área especificamente. exatamente em função de eu mudar de área, né? Como eu falei. E esse meu cliente acabou se tornando o meu chefe, que ele era dono da empresa, e eu comecei exatamente a atuar como representante deles aqui no Brasil, dessa empresa suíça, buscando oportunidade de desenvolvimento do BIPV aqui no mercado. Realmente é um mercado ainda que não decolou no Brasil, tem poucos projetos, tá? Porque apesar dele ser um produto que ele substitui qualquer tipo de revestimento por um revestimento ativo, né? Ou seja, você vai ter um investimento maior naquele revestimento da fachada, porém ele vai se pagar em determinado momento, versus qualquer outro revestimento passivo que nunca se paga, vamos dizer assim. O BIPV, ele representa um CAPEX, você tem o retorno, enquanto que qualquer outro revestimento é um OPEX, né? Você simplesmente tem custo e custo de manutenção. E de lá para cá, essa empresa suíça, ela começou a ter a produção do produto em Dubai. Então eu fui transferido para uma empresa, ela se chama Suicinso. E aí eles transferiram a tecnologia para uma empresa de Dubai, que é do grupo Dubai Investments, e a empresa se chama Emirates Insolé. Então, entre Suíça e Dubai, eu fiquei mais ou menos 5 anos trabalhando para fazendo essa gestão aí de tecnologia e essa transferência de tecnologia de um país para o outro, mas ainda mantendo o desenvolvimento do produto aqui no Brasil. E por incrível que pareça, a gente está falando aqui com vocês que são capixabas, né? E o nosso primeiro projeto BIPV aqui no Brasil foi exatamente em Vitória, na unidade da Forte Leve Solar, a primeira unidade da Forte Leve Solar, ali que ficava ali perto do aeroporto, foi o nosso primeiro projeto comercial. Eu acho que nós temos uma foto disso aí, ô Rogério. Tem. Coloca pra gente aí a foto da Forte Leve aí. E eu tô pensando uma coisa aqui, Rogério. Nessa época aí da Forte Leve, já foram anos depois que você tinha entrado nesse mercado, né? E aí eu tô pensando que o desafio que não deve ter sido para você no primeiro projeto, porque naquela época, eu imagino o payback levava muito tempo. Como é que você convenceu? Como é que foi esse primeiro projeto? A viabilidade econômica dele? Fala pra gente como é que... E quando foi isso? Foi 2012, mais ou menos? Não. Isso daí a gente está falando em 2017, 2018. Tá? Foi exatamente quando começou, a gente conseguiu entregar esse primeiro projeto. Na verdade, isso daí foi um projeto mais demonstrativo, né? Então, você tem uma fachada ali que a parte da lateral dela e a testa é toda desse produto da empresa que eu representava, né? Que é a Chromatix. Você está falando do projeto da Forte Leve. Isso, exatamente. Em 2017 então, foi o projeto da Forte Leve, mas você tinha falado que fez um projeto antes, não foi? Não. O primeiro foi da Forte Leve. Aqui no Brasil, exatamente. Entendi. Isso, o primeiro foi na Forte Leve. E aí na Forte Leve mesmo tem uma outra tecnologia que é de uma empresa espanhola, que a parte de vidro ali mais transparente é da Onyx, né? Então, o seu Antônio, que é o proprietário da Forte Leve, ele investiu nesse segmento, mas como a pegada da Forte Leve hoje é distribuição de kit gerador fotovoltaico, ou seja, é um capital de giro muito rápido, então o BIPV saiu um pouco do foco da Forte Leve, exatamente porque é um projeto que demora um pouco mais para ser desenvolvido e entregue, né? Para você ter uma ideia, a gente está falando de 2012, lógico, quando eu comecei, eu não atuava só no Brasil, eu atuava também em desenvolvimento de projeto na Europa. Na Europa, isso foi muito difundido, mas por quê? Existem incentivos lá na Europa, né? Por exemplo, na Suíça, o governo, a empresa que quer usar um material ativo na fachada, o governo dá subsídio de 50% na parte dos impostos, né? Além de acesso a capital financeiro, né? a dinheiro, a custo de Suíça, que a gente sabe muito bem como que é. Então, é muito mais fácil de operar um produto BIPV na Europa, tanto é que
é um sucesso. A Chromatics, que é a empresa que eu trabalhei, ele foi pioneiro nisso. Hoje já tem outras tecnologias no Brasil, né? Nessa época que a gente estava desenvolvendo o BIPV, de 2012 até 2017, a gente entrou com outros produtos que também estão nessa linha BIPV. Por exemplo, módulo fotovoltaico com transparência usado para cobertura. Esses projetos ele atendem nichos de mercado, né? Uma cobertura de garagem, uma cobertura de piscina, enfim. Tanto é que esse produto hoje já tem disponibilidade aqui no Brasil, já é fabricado por uma empresa aqui no Brasil. A Sanil, né? Então, De isso Belo tudo a gente Horizonte. começou. Não, a Sanil já é o OPV. Eles têm o composto orgânico, né? Que é o OPV. Essa tecnologia que você trabalha é um vidro. É um vidro, a tecnologia está no vidro, tá? É um vidro colorido, que ele é passado por um tratamento. A gente está falando de vidro solar com alto teor puro, ele tem 0,001% de ferro, só é pouquíssimo ferro. Então, ele é um vidro solar muito puro, né? Que passa por um processo de nanodeposição atômica na superfície do vidro, tá? E ele atingir um target de cor que a gente escolhe. A gente sempre trabalhou com cores assim que não dão perda na eficiência da célula, porque, lógico, a gente está trabalhando com geração de energia, eu não posso ter perda, né? Porque isso representa perda financeira. Então, a gente tem, por exemplo, 12 cores, que são cores que são usadas na fachada de qualquer edificação. A gente está falando de cinza, azul, verde, enfim. E que ela substitui qualquer outro tipo de revestimento de fachada. Esse é o BIPV puro. O OPV, a gente fala que é um BAPV, que ele é aplicado, né, porque é uma película que é aplicado na fachada existente. O primeiro projeto da Sanil aqui no Brasil foi aquele prédio da TOTUS, que a gente tem aqui em São Paulo, que ele fez essa aplicação da película por cima desse vidro. E eu estou pensando aqui... Sim. Eu estou pensando aqui nesse projeto aí da Forte Leve, porque além dessa fachada de vidro aí, né, que parece uma pele de vidro aqui na fachada, a Forte Leve também investiu em telha, não foi? Eu lembro que ela chegou a fazer um projeto com a telha solar. Sim. Não é isso? Foi dessa mesma época? Era de uma empresa chamada Hanergy, né? É uma empresa chinesa também, que eles entraram com essa telha. O seu Antônio, ele sempre foi uma pessoa de visão e desbravador. Foi, e ele né? apostou Tá também, vivo e muito vivo. Ainda é. Exatamente. Eu tiro o chapéu para ele. E ele realmente entrou nesse segmento da telha. É algo diferente, mas, de novo, a gente está falando de um material que é um pouco mais caro, que tem um retorno de investimento um pouco mais prolongado, né? Quanto? Que a gente acabou não conseguindo o incentivo que a gente tentou do governo para poder, né, baratear esse custo de operação de um produto desse. Então, são produtos que ainda estão no mercado, mas ainda não decolaram. O sistema fotovoltaico convencional, ele tem um payback de, sei lá, aproximadamente uns 3 anos, mais ou menos. E no caso do BIPV, qual é o retorno? A gente está falando, né? A gente está falando, lógico, quando a gente fala de retorno financeiro ou payback do BIPV, a gente tem que descontar aquilo que seria utilizado na fachada, né? Ao invés do vidro, né? Ou seja, eu tenho uma fachada hoje que eu vou gastar R$1.000 o metro quadrado para ter um vidro passivo. Quanto que eu vou gastar para ter o BIPV? É praticamente o dobro, né? Então, hoje, lógico, você sabe muito bem que o payback vai depender da tarifa de energia, da localização, da insolação. A gente está falando de 90 graus, então eu tenho que ter uma insolação e uma orientação norte para poder ter o melhor aproveitamento. Mas, em média, hoje, aqui no Brasil, considerando isso tudo que eu comentei, a gente está falando exatamente de um payback entre 7 e 8 anos. Que é bem razoável, bem razoável. Você aproveita ali, principalmente certeza. nesses prédios que não tem espaço no telhado, né? Que não tem espaço, você aproveita toda a fachada ali para gerar energia. É uma alternativa, né? Para você produzir energia numa cidade verticalizada. Mas a incidência solar continua sendo uma necessidade. Né? Claro, você, hoje em dia não, qualquer edificação, qual é a maior área que você tem na edificação para implantar sistema fotovoltaico? É só a fachada. O telhado são áreas pequenas,
muitas vezes tem vários obstáculos, encanamento, enfim, você não tem disponibilidade de área. Então, a fachada é realmente a maior área dentro da edificação. E, dentre isso, você tem várias oportunidades de tecnologia, optar pela que tem melhor eficiência a 90 graus, né? Porque você sabe que a gente fez vários testes. Então, por exemplo, se você pega um painel fotovoltaico tradicional e coloca na fachada a 90 graus, e coloca o material BIPV, o BIPV vai gerar 60% mais energia do que o painel fotovoltaico tradicional, porque o tradicional não foi desenvolvido para gerar energia a 90 graus, né? Ele sempre foi desenvolvido para gerar energia na melhor angulação do telhado, 25, 5, 10, depende de onde você está, por exemplo, aqui no Brasil. Aí você aproveitou esse momento, essa oportunidade para entrar no mercado de transição energética com o BIPV, e aí como é que foi logo na sequência com o nosso... Você também trabalha aí com... Você foi o primeiro importador de sistemas de armazenamento de energia, né? All in one, né? Todos em um. Exatamente. Conta pra gente aí como é que foi essa experiência aí e você também parece que hoje presta serviços aí para shows. E fala pra gente também o que foi de importação e o que foi de criação própria aí, da sua criatividade, da sua inovação. Não, claro. Em 2019, a gente importou um primeiro sistema fabricado por uma empresa italiana, que é um sistema all-in-one. Ele é praticamente do tamanho de uma máquina de lavar roupa, vamos dizer assim. Que é um sistema mais voltado para o residencial, ele tem capacidade de armazenamento de 12 kWh, e que, novamente, a gente utilizou o exemplo, né, o case da ForteLeve, para colocar a aplicação. Ou seja, aquela fachada da ForteLeve, ela não estava conectada na rede, ela estava gerando energia durante o dia para consumir, e o excedente ia para a bateria desse sistema all-in-one que a gente vendeu para a ForteLeve. E quando ela utilizava esse sistema à noite, né, para não puxar da rede, eles estavam ali já num A4. Então, por exemplo, ele puxava energia do fotovoltaico e da rede durante o dia para encher a bateria a uma tarifa de 40 centavos, vamos dizer assim, e consumir essa energia à noite para não puxar da rede, que a tarifa no horário de pico ela dobrava praticamente, ou até mais que dobrava. Esse é um exemplo prático aqui no Brasil, né? Quem está em média e alta tensão, você tem uma tarifa que está no horário fora ponta que é mais baixa e no ponta mais alta. Então, o sistema de armazenamento funciona, um dos funcionamentos é esse, né? Você poder garantir a ter energia e a um custo mais baixo. Esse sistema aí, por exemplo, hoje que existe uma exigência de você levar prédios residenciais para a tarifa, para as tarifas horárias, né, de alta tensão, esse sistema seria muito interessante, porque você mantém o custo do condomínio a um preço exequível ali, né, sem grandes diferenciações entre o horário de ponta e o fora de ponta, né? Então você alimenta o consumo do prédio no horário de ponta com banco de baterias, né, fazendo o peak shave ali do edifício. Mas conta pra gente aí, o Rogério, você originou aí, desenvolveu centenas de megawatts de projetos de geração distribuída, né? Foi um dos precursores aí do mercado na prestação desse tipo de serviço. Qual foi o segredo aí para você conseguir alcançar esse resultado, para você escalar o seu negócio, conseguir viabilizar, conseguir alcançar o sucesso nesse mercado? Sim. Depois do BIPV, desse sistema de armazenamento, que quando a gente começou em 2019, eram sistemas ainda caros, né? Hoje já tem muita viabilidade no sistema de armazenamento, então eu não podia me manter, né,
num negócio que tinha pouca escala ainda. Então, a gente começou aí a desenvolver projeto de GD, geração distribuída, né? Exatamente para pegar aquela janela de liberação de projeto para atuar ainda dentro do benefício do GD1, né? Que é exatamente você ter o aproveitamento do crédito da energia que é injetada na rede. E com isso a gente, além de desenvolver o projeto, a gente começou a ir atrás de clientes, obviamente, para originar, né, o que a gente fala de os tomadores da energia. Então, foram mais de 105 megawatt pico que a gente conseguiu desenvolver de tomador de energia. Entre eles, a gente está falando de banco, de operadora de telefonia. Foram os primeiros clientes que começaram a enxergar a geração distribuída como um benefício, uma competitividade muito grande, né? Que foram os clientes que exatamente fizeram essa contratação para ter a modalidade do autoconsumo remoto, né? Além disso, também a gente... Desculpa. Eu estava pensando o seguinte, no seu primeiro projeto aí, no seu primeiro negócio de BYPV, eu vejo o cliente, o foco do cliente em prédios de alto padrão que ainda vão ser construídos, né? E você já incorpora aquilo ali no próprio prédio, eu vejo isso como um foco. E na parte desse sistema all-in-one, né? Que você mantinha o sistema todo ali do tamanho de uma máquina de lavar, como você está falando, eu estou pensando no tipo de cliente que você aplica isso aí. Por exemplo, eu imagino que você pode usar em uma festa, por exemplo, ou talvez numa obra que você tenha dificuldade de chegar a uma obra com um tempo curto ali de realização. Muito prático, né? Você chega ali com a sua caminhonete, com o sistema all-in-one, você tem a geração de energia fotovoltaica, você tem a bateria. Conta para mim um pouquinho sobre essa questão do foco do cliente. Conta algum caso aí, quem foram os seus primeiros clientes e qual a aplicação desse sistema seu que carrega... E realmente é fato? Você coloca isso numa carroceria de um carro? Como é que você transporta? Como é que é na parte prática aí, por favor? A gente começou na MOI, né, a fazer um desenvolvimento de trabalho de entregar energia em eventos culturais, musicais e esportivos, né? Então, a gente, por exemplo, Fórmula 1, a gente montava uma usina para um cliente específico, em que essa usina ficava operando durante o treino da Fórmula 1 e durante a corrida, obviamente, né? E ela entregava energia para parte da ativação dessa marca durante o evento, né? Esse é um exemplo prático. Rock in Rio também a gente fez, The Town a gente fez, tanto é que depois a gente acabou deixando uma usina no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro, tem uma usina lá que está instalada, que ela ficou de legado para a prefeitura, assim como também no Autódromo de Interlagos tem uma usina que ficou ali na parte do paddock, que ela também ficou de legado para a prefeitura, que ela ficava entregando energia durante o ano inteiro, e depois essa empresa que a gente prestava serviço usava esses créditos de energia para descarbonização da produção dela, né? E foram 3 anos que a gente fez essas entregas, e de 2022 para 2023, essa marca chegou para nós e falou: eu quero que vocês desenvolvam para mim um método de entregar energia à noite, porque eu estou montando usina, eu só consigo gerar energia de dia, e muitos eventos acontecem à noite. Então, vocês precisam desenvolver algo nesse sentido para me entregar energia à noite. Aí a gente começou a pensar e fomos para o mercado rápido, porque quando jogam essa tarefa, né, eles querem resultado sempre rápido, né, qualquer empresa. E aí a gente montou esse projeto, que é exatamente um BESS, que ele tem uma potência de 100 kW para uma capacidade de armazenamento de 316 kWh, que é um BESS móvel, ele está acoplado em cima de um caminhão elétrico, né? Eu acho que nós temos uma foto desse aí. Coloca pra gente aí, Rogério. E eu estou pensando aqui, Rogério,
do caminhão. Uma das coisas que a gente enfrenta aqui com as concessionárias, né, que de uns tempos para cá, as reprovas do sistema tá escrito lá, né? Você só pode injetar energia durante a noite. O que, na verdade, a gente como empresário do setor aqui, a gente considera um grande sarcasmo da concessionária, que fala para a gente usar o sistema solar para injetar energia à noite. Mas, na verdade, a gente está vendo que você resolveu esse problema, né? Você achou um jeito aí da gente gerar energia à noite com o sol. Nós temos aqui a foto, a imagem do caminhão com o sistema na carroceria dele. E eu imagino que a procura deva ser bastante grande, né? Porque, pensando num show de música, você vai estar alimentando ali os equipamentos de som sem aquela barulheira de um gerador diesel, né? Então você armazena a energia durante o dia nesse sistema para poder alimentar o show durante a noite. Seria isso, Rogério? Exatamente. A foto desse caminhão é exatamente como a gente recebeu esse caminhão. Depois, lógico, ele recebeu toda uma cenografia da marca para chegar nos eventos, né? E claro, a gente tinha que ter uma história com começo, meio e fim, né? Que, por exemplo, ok, você tem um armazenador de energia. Da onde vem a energia? Aí a gente tem um galpão que tem uma usina solar no telhado que gera energia o ano inteiro e a gente carrega a energia para essa bateria nesse galpão, né? Porque também não adianta eu carregar de uma outra fonte suja e levar para o evento para entregar a energia de fonte suja. E realmente começou a ter muita procura, principalmente na época que teve um apagão, foi 23 para 24, eu fui procurado por pelo menos 4 empresários de eventos pedindo, pelo amor de Deus, para eu levar o caminhão, porque eles estavam sem gerador e estavam sem energia, né? Então, realmente tem uma demanda crescente desse tipo de solução, né? A gente fala que, por enquanto, como a gente ainda não existe a regulação das baterias, ou seja, eu não consigo entregar energia de bateria na rede, mas soluções behind the meter, que a gente fala atrás do medidor, elas estão acontecendo no Brasil e com volumes já significantes, né? E uma solução dessa ajuda muito qualquer tipo de empreendimento que a gente chama de C&I, que é o comercial industrial, né? Então, conta pra gente aí, você tem quantos equipamentos desse? Qual é o custo de locação em relação a um gerador diesel? E outra coisa, você tinha falado que tem um sistema desse aí que é do tamanho de uma máquina de lavar. Esse daí, no caso, que estava no caminhão, é um pouquinho maior do que isso. Qual que é a potência dele? Por quanto tempo que ele funciona? Para você ter uma ideia do tamanho da máquina de lavar, que é o que está lá na Forte Leve, ele tem uma capacidade de 12 kWh. O do caminhão são 316, então só aí você já vê o tamanho da dimensão. Só que tem um ponto importante. Quando a gente comprou esse equipamento, ele custava X, né? Hoje, esse mesmo equipamento é 3 vezes mais barato do que foi pago em 2023. Para você ver como a evolução das baterias em função do aumento da comercialização de veículo elétrico, enfim, tudo isso que a gente está... A transição energética, né? Tudo isso que a gente está vendo está barateando cada vez mais o custo dessas baterias. Tanto é que quando você compara um sistema de bateria com um gerador a diesel, né? Gerador a diesel você tem manutenção, tem N situações que você tem que dimensionar no OPEX, além do custo alto do diesel. Quando você compara um com o outro, o payback do BESS, da bateria, são 3 anos. Então, hoje em dia, por exemplo, os pivôs de irrigação que estão utilizando o gerador a diesel, eles estão começando tudo a substituir por baterias, né? Mantendo o gerador a diesel como backup, mas usando o meio principal de armazenamento e consumo, a bateria. Então, essa é a transição energética que a gente está passando aqui no Brasil. Eu não vou nem falar ainda de curtailment, mas daqui a pouco a gente vai entrar nisso. E a solução do curtailment são as baterias, né? O que a gente tem que fazer? Deslocar Diga, pode falar. Quantos equipamentos desses vocês têm disponível para locação, Rogério? Não, eu só tenho um equipamento, tá? Só esse que eu tenho. E não tem intenção de adquirir mais para oferecer para o mercado, já que a procura está tão
tá tão grande? Então, na época, como eu falei, como o custo era alto, ainda não viabilizava, mas a gente desenvolveu para essa marca específica. Hoje em dia, já viabiliza. Tanto é que tem algumas empresas que estão operando no mercado, e a gente está exatamente discutindo com essas empresas, de oferecer a energia como serviço, no formato de locação, exatamente como funciona o gerador a diesel. Só que aí você, além de entregar a solução de bateria, você entrega outras soluções, como levar o cliente para o Mercado Livre, você trabalhar a eficiência energética, ou seja, é um pacote de serviço que você vende exatamente como serviço. Isso já está acontecendo no Brasil. Eu estou pensando aqui, você citou o curtailment, aí eu já estou vinculando aqui ao momento que você entrou na ABGD. Ou seja, você primeiro aproveitou, viu uma oportunidade ali de trabalhar com BYPV, depois você viu a oportunidade de trabalhar com esse sistema de bateria. E que hora que você entrou para a ABGD e como é que foi esse processo, como é que foi esse início aí e como é que está hoje? O que você está fazendo hoje na ABGD? A ABGD tem 10 anos, né? Ela completou agora recentemente 10 anos. E eu entrei na BGD em 2000, um ano depois que ela fundou, foi 2016, mais ou menos. No início eu estava só como associado e depois acabei entrando para o Conselho Deliberativo e atualmente eu estou como diretor financeiro da BGD. Nos últimos anos a BGD tem feito um trabalho muito forte, vocês estão acompanhando as agressões que a GD estão recebendo, né? Tudo, a GD é o patinho feio da história, tudo é culpa da GD. E a gente está cada vez mais mostrando e comprovando através de estudos que a história não é bem assim, né? Vamos falar de curtailment, que é o ponto principal, que é o que todo mundo está discutindo hoje. Por que existe o curtailment? Porque a gente está gerando muita energia, não só em GD como GC, e o consumo está sendo feito no momento que tem menos geração, né? Então a gente tem a questão das intermitentes que entregam energia, o pico da energia é no momento do meio-dia ali, onde tem menos consumo, e quando tem maior consumo não tem entrega de energia. Então a solução qual que é? Você tem que deslocar essa energia para o momento do consumo. Como? Com as baterias, né? Só que aí, lógico, tem uma série de discussões que estão no Congresso exatamente pela ONS, pela ANEEL, pela EPE, exatamente como vai ser a homologação disso, né? A gente tem também a questão do nós estamos vivendo na geração distribuída aí aquele momento everybody hates Chris, né? Todo mundo odeia a GD. Então, o que realmente é um absurdo, né? Porque se você for olhar o curtailment, ele não é causado pela GD, ele é causado pela GC, que são as grandes centrais centralizadas, principalmente no Nordeste, e não se construiu uma infraestrutura adequada para receber essa quantidade de usinas enorme que eles fizeram lá. Na verdade, então, eu acho que se tem um problema, o problema é 90% da geração centralizada. E olhe lá se 10% da geração distribuída. Na verdade, a grande fonte de reclamação do sistema, né, com relação a isso é o seguinte: quando você vai olhar agente a agente, você tem a associação das distribuidoras reclamando porque elas estão perdendo receita. E aonde que elas estão perdendo receita? É no mercado mais lucrativo dela, que são os pequenos consumidores, correto? Depois você tem o seguinte: o ONS ele tem uma preocupação muito grande com a segurança e a estabilidade do suprimento energético. E hoje você tem mais ou menos 60% da geração solar, ela está dentro do sistema de distribuição das áreas de concessão das concessionárias de energia. Então, ele não tem a supervisão desses sistemas. Eles não estão na rede básica. 60% praticamente de todo o mercado fotovoltaico são mini usinas, né? Usinas de 2.500 kW ou usinas em telhado de residências dentro do sistema das distribuidoras, dos quais o ONS não tem a supervisão. Então, aí o que acontece? Como ele não tem supervisão disso,
a restrição de geração intermitente ela está acontecendo na geração centralizada, que você imputa que é aonde está o maior gargalo. Eu também entendo que o fato de você ter grandes blocos de geração centralizada e uma geração intermitente, sem ter preocupação com a, vamos dizer assim, estabilidade dessa geração ao longo das horas do dia, é o maior problema. Mas quem está levando a culpa é o pequeno produtor de energia, aquele cara que tem a usininha na casa dele. Por quê? Porque é ali que está o grosso do dinheiro que está deixando de ser arrecadado. Mas, correto, Rogério? Você concorda com isso, que o constrainment é... Perfeitamente. Não, perfeitamente. Você sabe que hoje a gente tem 45 GB de GD instalado, né? A gente está falando de telhadinho, casas, comércio, enfim, todo tipo de que usaram recursos próprios, né? A gente não está falando de recurso de governo, recurso próprio, muitas vezes financiado, para instalar o seu sistema, porque ele tem o direito de estar gerando sua própria energia. Agora, vocês até comentaram que as distribuidoras de energia estão, através das associações dela, estão pressionando para que isso seja finalizado antes do término que a lei... a gente tem uma lei hoje, que é a 14.300, que todas as associações do setor assinaram em conjunto. Houve uma reunião, todas entraram em consenso e foi determinada a lei. Outro ponto importantíssimo é que não é de manhã eu acordo e falo, eu vou resolver ligar um sistema solar e conectar na rede da concessionária. Não. Existe um parecer de acesso prévio que a concessionária te entrega e que você tenha o direito de estar gerando a sua energia, né, e fazendo a conexão na rede. Então, não pode simplesmente rasgar a lei 14.300. Como é que fica a questão do direito adquirido? Né? Como você vai explicar para o investidor, né, para o investidor que colocou aquele dinheiro, tendo lá a visão da TIR que ele vai ter, o prazo de payback que de repente mudou? Não tem como fazer isso. Agora, a gente sim é favorável a chegar a um consenso daqui para frente, não mudar o que é GD1. Agora, GD2, GD3, ok, vamos chegar no meio termo, vamos entender como a gente pode ajudar para equilibrar esse problema que a gente está enfrentando da questão do curtailment. Me preocupa muito as discussões que estão tendo em torno dessa MP 1304, que está agora no Congresso, que caduca agora dia 7 de novembro, porque eles estão querendo socializar com o pequeno produtor, né, de geração, de geração solar, a geração distribuída de pequena escala. Eles estão querendo socializar os custos do setor com essa restrição à geração centralizada, com essa restrição ao despacho da geração centralizada. Exatamente mudando a regra do jogo em relação ao que está estabelecido na 14.300. Na Lei 14.300. Então, isso é uma ameaça forte. E, em função de todas essas ameaças e desafios do setor, eu noto que o setor de geração fotovoltaica, e não só o fotovoltaica, mas o eólica também, praticamente os investimentos eles paralisaram, né? Como é que vocês estão vendo isso no mercado aí? Como é que você está enxergando o futuro da geração solar, né, no Brasil, aí, na geração distribuída? Eu estou vendo uma grande ameaça aí no ar. Não existe, né, o que a gente costuma falar é que não existe transição energética sem GD, né? E qualquer tipo de mudança naquilo que já foi determinado da lei é um retrocesso enorme, querer ficar na mão de alguns, né? Por quanto tempo, né? A gente fala até que a geração distribuída representa os 4Ds, né? Que é a descarbonização, digitalização, eu sempre esqueço dos outros dois, mas são 4Ds que são relacionados à atualidade no mundo, né? E que envolve a transição energética, né?
Então, o que a gente está exatamente conversando e junto com todas as associações do setor é que a gente precisa chegar num consenso, né? De novo, a gente concorda em rever as situações da GD2 e GD3, mas não tem como dar um passo para trás daquilo que foi conquistado no consenso entre todos, né? Que é exatamente a Lei 14.300. E outra coisa, eu acho que essa toda discussão toda, ela começa com algumas premissas falsas. Uma delas, por exemplo, é em relação ao ganho das distribuidoras. A EDP, por exemplo, aqui no estado, o lucro dela tem se mantido constante aí na faixa de 500 milhões por ano, alguma coisa nessa ordem de grandeza. O grupo EDP ele tem faturado mais de 1 bilhão. Mas eu falo aqui de lucro. Faturamento lucro em torno de 500 milhões aqui no Espírito Santo. Faturamento em torno de 5 bilhões aqui da EDP. O grupo EDP ele fatura por ano mais de 1,5 bilhão de lucro. Mas eu me referi só aqui ao Espírito Santo. Ou seja, para mim isso é um folclore. As concessionárias elas continuam ganhando muito dinheiro. Elas passaram a ganhar dinheiro também na geração, que elas não ganhavam dinheiro na geração, elas passaram a ganhar. Na hora que vier o Mercado Livre, elas vão ganhar mais ainda. O que eu vejo é o seguinte, imputar isso na conta do GD, assim, tecnicamente, se você analisar, não faz sentido. Porque se a culpa do curtailment, ou seja, da perda, inclusive do retorno do investimento dessas grandes usinas, é falta de infraestrutura de transmissão. Você não consegue escoar essa energia que você produz nesses lugares. E já no GD... se você está encontrando problema num determinado bairro, eu acho que a concessionária ela tem mais que trocar o transformador. Se o problema é o transformador, coloca um transformador maior, aumenta a capacidade da sua subestação e investe ali ou seja, a GD não é o vilão. Na verdade, a GD passa a ser até uma vítima. Na verdade, a questão que hoje se coloca não é de restrição de infraestrutura propriamente dita, mas é de estratégia de operação. Porque você tem, no caso da geração distribuída, você tem, como o Rogério colocou, momentos onde você tem um excedente de geração, mas você, em contrapartida, não tem o consumo correspondente para consumir isso. E, em contrapartida, tanto no início do dia quanto no início da noite, você tem um aumento do consumo quando você já não tem mais geração. Então, o que falta, na verdade, não é infraestrutura para poder fazer a transmissão e a distribuição da energia, mas falta a inteligência na operação para conseguir fazer acomodar consumo e geração ao longo do tempo. E pensando nisso aí, Rogério, eu não sei se você chegou a ler o artigo que saiu essa semana no canal Energia sobre micro-redes. Eu achei muito interessante. Você chegou a ver isso? Sim, a gente tem algumas situações de micro-rede, né, que eu acompanhei de perto, mas para sistemas isolados, né? Exatamente para sistemas na Amazônia, isso eu tenho acompanhado de perto. Inclusive, né, dando spoiler aí, spoiler não, já está sendo divulgado. A BGD vai ter um evento agora, no dia 20/10 na USP, exatamente para abordar o assunto da energização, né? Levar a energia elétrica para a Amazônia legal, né? Exatamente através de sistemas de micro-redes. Então, vocês também estão convidados para estar participando desse evento. Vai ser dia 20/10 e vai ser o dia inteiro lá no IEE da USP, lá do professor Roberto Ziles, né? Não, bacana. Mas o artigo da Canal Energia, ele comenta um projeto aqui mais próximo, que é na Serra da Saudade, um projeto da CEMIG, no município Serra da Saudade ali, aonde eles estão testando uma micro-rede, o estabelecimento de uma micro-rede, juntando bancos de baterias, né, de 2 megawatt-hora de capacidade, com usina solar e um sistema de operação inteligente, onde eles conseguem uma autonomia de até 48 horas em relação ao sistema de distribuição, à falta do sistema de distribuição.
E a análise que eles estão fazendo é como uma opção entre um investimento em levar uma infraestrutura lá de linha mais robusta, um segundo alimentador, uma subestação, ou investir nessas micro-redes. E a resposta, parece que eles estão encontrando, é que é extremamente viável economicamente você construir um sistema de micro-redes interligadas formando uma macro-rede. E cada célula trabalhando de forma independente e se socorrendo uma na outra nas emergências. Ou seja, o que o Rogério está fazendo, na verdade, é uma micro-rede para eventos, para festas, porque ali você tem a geração, você tem o armazenamento e já usa no local, que pode até ser conectado na rede, não é isso, Rogério? Claro, e essa própria micro-rede que vocês comentaram, que foi o artigo da Canal Energia, ele ajuda exatamente a aliviar o sistema, né? Além de não ter que ter um investimento alto para chegar à linha de transmissão até aquele ponto, você está, obviamente, fazendo o equilíbrio da distribuição, né? Você não vê, por exemplo, essa questão da micro-rede como uma solução para esses impasses que estão sendo tratados hoje no âmbito dessa MP 1304? Sim, é uma das, né? Ela, aliada à questão da bateria, que já está mais do que comprovado que ela atrás do medidor ou sendo utilizada como transmissão, exatamente para equilibrar a entrega de energia no momento certo, são as soluções propícias para o problema que a gente está enfrentando. O Senna, você argumentou aquela hora que o problema, na verdade, que a gente tem é o uso da energia num momento diferente daquele que está sendo gerado, né? Você acaba precisando da energia à noite. Exatamente. Mas o problema de curtailment, eu volto a repetir, né? Que o problema que a gente tem hoje é nacional, né? A rede nacional. Ou seja, é mais a linha de transmissão do que a geração local, o excesso de geração local. E normalmente, por exemplo, as reprovas que eu vejo que estão acontecendo, que acontecem muito em Minas e que estão começando, que já começaram pesado aqui no Espírito Santo, eu acho que me parece que é falta de investimento local. Você melhoria da rede naquele local. Por exemplo, um bairro que a gente está tendo problema aqui em Manguinhos, que está tendo reprovas ali, que a gente vê casas de alto padrão, com um monte de sistemas fotovoltaicos. Por que não se investe numa melhor infraestrutura local naquela região? Ou seja, é como se a concessionária quer pegar esse custo da necessidade de melhoria na rede e distribuir para todo mundo, sendo que ela já tem o monopólio, né, do atendimento. E por que não investir mais na infraestrutura, principalmente agora que o contrato foi renovado, né, de você aumentar o investimento em infraestrutura local? Ou seja, eu acho que não faz sentido você culpar o pequeno produtor, se você pode resolver ali com um transformador melhor, com infraestrutura local melhor. Eu acho que é um pouco dos dois. Você tem um pouco de GD e mais de... Não, um pouco dos dois. O seguinte, é um pouco de oportunismo das distribuidoras, de não quererem investir, né? De não querer investir ou de quererem socializar o custo, né, da GD, porque elas mesmas canibalizam o seu próprio mercado, investindo em geração solar, em mini usinas de geração solar. Então, elas também são parte do problema, mas elas querem culpar o pequeno produtor, que, vamos dizer assim, tira a lucratividade do negócio dela. Mas, Rogério, voltando aqui um pouco no passado, numa discussão que já teve muito, uma coisa que nunca me desceu foi a questão daquela consumo mínimo, né, de energia que você está obrigado a ter numa conta de energia. Historicamente, sempre foi dito o seguinte, que para você garantir a prestação do serviço de distribuição, mesmo quando você não tivesse ocupação em uma unidade consumidora, quando o consumo dessa unidade consumidora fosse zero, você tinha que ter um consumo mínimo cobrado pela distribuidora para remunerar os ativos. Né? Isso é válido. Pois para remunerar os ativos colocados à disposição daquela distribuidora.
Então, isso, historicamente, a explicação sempre foi essa. Que é, por exemplo, no caso de um circuito trifásico, uma residência atendida com circuito trifásico, você tem que pagar, no mínimo, 100 kWh por mês, mesmo que seu consumo seja zero. No entanto, quando você coloca uma usina fotovoltaica na sua casa, a distribuidora ela vira e fala assim, não, mas isso não é suficiente, eu quero cobrar também pela energia que você deixou de consumir. E o Estado, como é sempre tem aquela sanha arrecadadora, quer cobrar tributo em cima da energia que você também não consumiu. Então, essa é uma discussão que, de certa forma, foi pacificada com a 14.300, mas que nunca me desceu a goela abaixo. Não, você tem toda a razão. Não faz sentido algum, né, você ter uma situação dessa. Agora, vocês estavam até, inclusive, falando da questão dos temas aí de inversão de fluxo, de falta de investimento. Eu tenho certeza que as distribuidoras elas já deveriam ter, né, no orçamento delas, de 3, 4 anos atrás, o investimento que tinha que ser feito com o aumento da GD. Isso daí estava previsto, não tem como simplesmente agora eles falarem que foi um aumento, um crescimento desorganizado, porque isso está previsto, tem que estar previsto no orçamento deles, né? E eles têm como estar arcando com isso. Mas eu acredito que teve uma certa negligência por parte deles, e agora a gente está nesse momento de discussão em função disso, né? Ou seja, tem uma conta enorme para ser que eles querem dividir, né, com todo mundo. Empresas estão quebrando, literalmente quebrando, e se continuar e não resolver rápido essa situação, tem mais empresas que vão quebrar. E a gente não tem por que estar dividindo essa conta. É simples assim. Uma coisa que sempre me motivou muito nessa questão da geração distribuída foi a pulverização e a socialização do investimento, aonde cada consumidor, por menor que seja, ele passa a ser um protagonista da solução para o seu próprio consumo de energia, né? A democratização. É a democratização, exatamente. Porém, o resultado disso, de certa forma, num país que tem ânsia por controle, foi você perder, de certa forma, o controle sobre uma situação onde os monopólios nadavam de braçada, né? Porque você veja bem, no momento em que eu faço um investimento para atender meu próprio consumo, a distribuidora não consegue mais ir a um leilão para poder comprar energia num leilão da ANEEL, né? Para comprar energia, consequentemente, um banco não consegue financiar um grande projeto de geração, né? E um grande empreendedor, um grande grupo econômico não pode também entrar como um player nesse mercado. Então, isso aí vira um castelo de cartas, né? Essa democratização, de certa forma, ele desestabilizou todo um sistema de monopólio e de barreiras ao investimento, né? Ao pequeno investidor que existia no setor, né? E eu acho que é isso que hoje está sendo combatido por esses grupos com essa ânsia tão grande. A gente pode resumir tudo isso no cenário que a gente está enfrentando hoje, que qual é? A gente tem um risco de apagão, a gente tem bandeira tarifária e a gente está com energia sobrando. Como que a gente consegue juntar esse quebra-cabeça? Né? É um cenário totalmente maluco, né? Aqui no Brasil realmente é bem maluco, porque a gente passa crise de apagão por falta de energia e agora a gente passa crise por gerar energia em excesso. Eu queria só comentar o que o Senna falou, que é em relação à cobrança dessa tarifa mínima. A gente tem que lembrar o seguinte, que é paga a energia só quando ela é injetada na rede. Mas se você gera energia e consome na mesma hora, o governo não tem nem como medir isso, porque vai estar atrás do medidor ali, entendeu? Então você vai estar... simultaneidade, Exatamente. Então o problema é quando você injeta energia. Quando você injeta energia na rede, eu acho que é de bom senso que realmente você está usando a rede como bateria
eu acho que não tem problema você cobrar pelo uso da rede, daquela energia que você injeta. A Lei 14.300, inclusive, depois desses anos que passaram, os 8 anos, né, depois da promulgação da lei, deve chegar em alguma coisa em torno de uns 30%, né, cobrando dessa tarifa. Você deveria pagar pelo uso do sistema. Mas quando você vai olhar as tarifas que estão sendo cobradas da G2 e da GD2 e da GD3, junto com o uso do sistema, está vindo uma opção de encargo setorial, de rateio de contas, que você não tem nada a ver com isso. E estão querendo aumentar esses 30% aproximadamente para algo em torno de 80%, e você quebra todo mundo. Perde completamente. E como é que está o trabalho na BGD em relação a isso? Como é que a BGD está vendo esse negócio, né? Apesar de você já ter falado um pouco, mas qual que está sendo a estratégia da BGD para conseguir driblar e nos defender da sanha arrecadadora desse pessoal aí? Primeiro exatamente manter o direito adquirido em GD1, isso é o mais importante, né? Aqueles que investiram prevendo exatamente essa transição aí que a gente está falando, que em GD1, né, o direito adquirido, ela tem que se manter. Agora, GD2 e GD3 é algo que a gente está exatamente levando para discussão, juntamente com a conta que vai sobrar, isso não tenha dúvida, da questão do curtailment, né? Então, eu acho que unindo tudo isso e chegando num consenso, daquela história que desse limão dá para tirar uma limonada. É isso que a gente está defendendo. Só lembrando que GD1 são aquelas geradoras distribuídas, né? Construídas antes de janeiro de 2023, de 2022. Exatamente, que é um ano depois da promulgação da lei. O GD2 é nessa fase de transição, né? De 8 anos, de 22 a 23. 29, não. Não, GD2... GD3 é depois do período. Não. GD1 são as usinas, os projetos que tiveram parecer de acesso emitidos antes de janeiro de 2022. 100 e tem 100 de volta. GD2 são os projetos que tiveram parecer emitido entre janeiro de 22 e janeiro de 23. Não é isso? E a partir de janeiro de 23 é o GD3. Isso. Ok. E dependendo de como você solicita o acesso, dá para ser mantido em GD2 também. Tem umas situações ali na lei que prevê isso, né? Sim. Agora, desculpa, a gente acabou passando no tema do BIPV. Eu mandei uma outra foto do último projeto que a gente entregou aqui no Brasil, que foi exatamente o ano passado. Foi um projeto que, desculpa, a gente acabou atropelando, eu esqueci de falar. A gente fechou esse projeto, a venda do Chromatics, em 2022, tá? Só que ele só foi finalizado o ano passado, final do ano passado, né? Realmente você vê que é um projeto que você demora para maturar. Mas já foi construído, o prédio já foi construído com esses painéis? Sim, ele está pronto, é um projeto que saiu do zero. O BIPV, quando você prevê ele do zero, é mais interessante, porque se você for trabalhar em retrofit é sempre mais complicado. E esse é o primeiro prédio residencial no Brasil com BIPV, né? Ele fica em Caxias do Sul, é um prédio de alto padrão, e que eles escolheram exatamente a utilização do BIPV. A potência do projeto? Esse projeto ele tem 280 kW de potência e ele está abatendo aí cerca de 40% da conta de energia da área comum do condomínio. E custou quanto? 280 watt pico ou quilowatt pico? Quilowatt. Claro. Agora eu não lembro de cabeça o quanto não de. Não foi com esse projeto que você ficou rico, não, né? Não. Não, longe disso. Pois é, que legal, Rogério. Bacana. E me fala, já que você está aí no meio do negócio, tanto como empresário, como trabalhando aí na BGD, o que você enxerga de oportunidade, já que você soube enxergar oportunidades aí em vários momentos aí da sua vida e soube mudar de administração e já entrou como empresário?
o que você está enxergando como próxima oportunidade para você focar os seus esforços? Bateria. A oportunidade agora é que já está acontecendo, né, e que vai cada vez mais acontecer, é sistema de armazenamento. A gente tem, lógico, a oportunidade nos utilitários, que são o envolvimento aí das grandes usinas, leilão de reserva de capacidade. A gente tem muita térmica que vai entrar e que vai precisar de bateria exatamente para atender a rampa, né? Mas o mercado que vai mais crescer nesse segmento aí de armazenamento é o comercial industrial. E quando eu falo de comercial industrial, a gente está falando de agro e GD, tá? Porque existem situações aí que a gente está enxergando em que você pode ter uma discussão de projetos GD2, GD3 que vai ter tarifa horária. E você tendo tarifa horária, o armazenamento vai ser necessário. Não tem como ser diferente, né? Então eu estou falando em de repente não entregar a energia durante o dia, simplesmente armazenar para entregar à noite numa tarifa mais interessante do que aquela que está no horário do fora ponta, né? Que é mais ou menos como funciona hoje o A4. A gente tem a abertura do Mercado Livre, né? Então, tem algumas situações ainda que a gente não consegue dimensionar, mas o mercado hoje de energia mudou. A gente sabe que muitas empresas fecharam em função da redução, né, de instalações, mas eu acho que essas empresas têm que se empenhar e se aprimorar em conhecimento nessa parte de armazenamento, que é realmente o que vai acontecer bastante daqui para frente. E aí a gente inclui a parte de instalação, de manutenção, de gerenciamento. Outra coisa que a gente não está falando muito ainda, mas são as VPPs, né, que falam, que são as usinas virtuais. Isso vai acontecer cada vez mais. A gente tem situações dos carros elétricos que tem aquele V2G, que é o carro elétrico que você consegue entregar energia na rede em determinados momentos, exatamente quando a tarifa está mais apropriada para isso. Isso vai acontecer aqui no Brasil, como já acontece lá fora. Então, armazenamento é a bola da vez e chegou para ficar. Rogério, que papo eletrizante. Você nos mostrou que as renováveis, elas não são apenas números, são também festas mais verdes, né? Contas menores de energia e um consumidor mais forte aí. Muito obrigado por ter aceito aqui, bater esse papo com a gente. Esperamos poder tê-lo aqui conosco numa próxima oportunidade para discutir um pouco mais de profundidade essa questão do carro elétrico, dessas tecnologias que você acabou de citar aí. E legal também que você nos deixa esperançosos aí, né? Que o mundo não está acabando agora, que a gente vê todo um mercado aí se abrindo com essa parte de armazenamento de energia, que é financeiramente cada vez mais viável e tecnicamente a gente tem que dominar, né? A gente tem que se aprimorar cada vez mais, adquirir conhecimento para aproveitar essa nova onda aí que é do armazenamento de energia. Rogério, deixa um último recado aí para a gente, para quem trabalha nesse setor, para nós que somos integradores e estamos vendo todas essas dificuldades. Eu queria que você deixasse para a gente uma mensagem de esperança aí, usando a sua experiência e a sua posição aí na ABGD. Claro, primeiro eu agradecer a vocês por estar aqui participando, né, e mostrando um pouco do trabalho que eu fiz durante esses anos e um pouco da perspectiva que a gente tem daqui para frente. O recado que eu deixo para os integradores é se aprimorarem, como eu falei, nesse segmento de bateria, porque as baterias podem ser aplicadas nos sistemas fotovoltaicos que vocês já instalaram, né? A gente está esperando exatamente, ansiosos pela regulação. A partir do momento que tiver a regulação, isso vai explodir. Então, estejam preparados, treinados, porque tendo conhecimento ainda vai ter muito mercado dentro das renováveis para ser trabalhado. E, claro,
quando tiver uma nova oportunidade, eu gostaria de estar me aprofundando um pouco mais nessa parte de armazenamento. Quem sabe já com essas regras, né, e a regulação já determinada. Novamente agradeço aí a vocês pela oportunidade. Muito obrigado, viu, Rogério? O papo foi muito legal, gostei demais, foi eletrizante aqui. E deixar o recado aí para vocês que estão com a gente no podcast Energize-se, curta os nossos canais e deixe seu comentário e suas perguntas aqui que a gente vai passar para o Rogério, não é isso, Sena? É isso aí. Muito obrigado por esse bate-papo, Rogério. Esperamos tê-lo de novo aqui numa próxima oportunidade. E para você que está nos assistindo, como meu colega já disse, não deixe de se inscrever no nosso canal, curta, compartilhe, comente, ajude-nos a alcançar um público maior, divulgue o nosso trabalho. Muito obrigado e até a próxima.